Bom, saudações, queridos alunos e alunas, Direito Empresarial 4, nosso curso Recuperação de Empresas e Falência. Hoje nós vamos retornar ao ponto número 2 do programa, já passamos quase metade do terceiro ponto, já entramos, inclusive, no quarto ponto sobre o processo da recuperação judicial, mas, após toda essa apresentação introdutória do processo da recuperação, do conceito de recuperação, propriamente da própria questão relacionada à falência, dos seus conceitos, da sua visão genérica, ainda que superficial, nós vamos retornar, para contar um pouco da história, assim, com caráter bem ilustrativo, a história da falência, como um instituto, um instrumento de cobrança coercitiva de dívidas, quando o devedor torna-se insolvente, e a falência é uma instituição histórica, é uma instituição que vem desde a mais remota antiguidade, desde, diríamos, que surgiu a moeda, desde que o crédito passou a ser um tipo de negócio jurídico em que algumas pessoas, os ditos devedores, tomavam emprestado dinheiro daqueles que dispunham de mais recursos, os chamados credores, e surge a obrigação creditícia, isso anos e anos, 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. E aí, analisando essa evolução da falência, nós chegamos no século, propriamente no século XIV para o século XV, ao surgimento de um chamado direito alimentar, como um corpo de normas, um conjunto de normas estruturadas, como um sistema, não que antigamente não houvessem normas, claro que existiam normas, mas não como um sistema dogmático, um sistema estrutural, um sistema normativo que se aplicava a todo e qualquer processo de insolvência, qualquer processo de cobrança coercitiva de dívidas, enfim, a qualquer processo do chamado concurso de credores. E é conhecendo, como na história vai evoluindo um determinado instituto, uma determinada questão, um negócio relacionado à atividade humana, apanhada aí sob o aspecto jurídico, é analisando a história que nós compreendemos, com maior segurança, com maior, digamos assim, formando uma opinião, uma visão mais coerente, mais concreta, inclusive dentro de uma análise crítica de qualquer instituto, e nessa análise crítica da história da falência e do direito falimentar que nós vamos percorrer aqui, um pequeno caminho, uma trilha histórica que praticamente se esgota hoje no nosso trabalho, aqui nessa nossa aula remota, que nós estamos hoje realizando e vamos, assim, promover essa integração normativa da dogmática com o conteúdo histórico da falência e do Instituto da Recuperação Judicial. Em cima dessa visão, dessa perspectiva histórica, que nós vamos aqui desenvolver esse trabalho. Então, essa vai ser a análise da nossa questão, do nosso problema, e que, nessa perspectiva, nós vamos discutir a evolução do regime da falência e do nosso direito falimentar, como estamos aqui, a partir de agora, apresentando a vocês. Então, a perspectiva que nós temos diante desse regime jurídico é que a história da falência, a história do direito falimentar, ela passa por essa perspectiva, por essa visão de um processo que veio ao longo do tempo evoluindo, se aperfeiçoando, mas que no fundo, o sistema falimentar, ele praticamente chegou aos nossos dias com as mesmas características, vamos dizer assim, de um aspecto mais básico, das características gerais, da próprio sentido do conceito do que seja falência, do regime jurídico a ele aplicável.
Então, desde a origem do sistema, ou diríamos melhor, do conceito que seja falência, né, da organização dessa ideia, desse procedimento, né, lá no direito romano, né, lá atrás, na nossa configuração, né, preliminar, né, na própria origem, né, etimológica da expressão falência, né, a falência vem do latim falere, né, latim falere significa literalmente, né, faltar comprometido, ou seja, aquela pessoa que não cumpre a sua palavra, que prometeu, né, realizar uma prestação devida, uma simples prestação, diríamos assim, de pagar uma dívida, né, do modo como foi reconhecida num determinado instrumento de constituição dessa dívida, e também tem o sentido de enganar, né, ou seja, ludibriar a boa-fé, né, daquela pessoa, do credor, né, que, em um determinado momento, teve a crença, e aí vem a expressão exatamente, a origem da expressão crédito, né, o crédito é aquele que é a pessoa que crê, né, o credor, né, com esse nome, o credor, ele crê que o devedor vai lhe pagar em determinado momento, né, na data específica do vencimento, vai pagar a dívida, né, perante ele contraída. Então, a perspectiva de se analisar a falência sobre esse aspecto, né, tem toda uma conotação, diríamos, moral, toda uma conotação ética, né, de cumprir aquilo que foi prometido e evitar que exatamente o devedor não pagando, né, ele não está, né, tirando vantagem ou enriquecendo, né, ilicitamente às custas do seu credor. E durante o percorrer da história, a expressão falência, ora, né, significou a próprio sentido de falência, de falir, né, como faltar comprometido, faltar uma palavra, né, que é a expressão na Itália de falimento, como em determinado momento, né, ainda na Itália, né, ainda no direito na Lombardia, onde se desenvolveu, né, historicamente, de um modo mais, né, digamos, aprofundado, um regime falimentar que depois foi adotado por todo o sistema romano-germânico, né, do sistema latino, veio a expressão bancarrota, né? Bancarrota é do italiano, literalmente bancarrota quer dizer quebrar a banca, né? A banca daquele comerciante, né, que antigamente era o comerciante, ou era o mercador, ou podia ser até um banqueiro, né? Daí vem a expressão atual banco, né? O banco vem de banca, que era o local onde se reunia no mercado fisicamente as pessoas para realizar transações, e entre esses mercadores que compareciam ao mercado para realizar transações, existiam os banqueiros, né, sejam para trocar moedas distintas, né, de diferentes origens, seja para emprestar dinheiro efetivamente para aqueles mercadores realizarem, né, explorarem seus negócios. Então, a expressão bancarrota vem do fato, né, histórico de que, uma vez, né, um determinado mercador, um determinado comerciante, tendo caído em desgraça, ou tendo, né, sofrido uma crise, né, um determinado momento, em que ele não teve condições, seja, né, em razão da própria circunstância de ser o comércio uma atividade de risco, seja também em razão da sua intenção manifesta de prejudicar credores, ele não pagou a seus credores. Então, literalmente, os credores, né, os seus credores no próprio mercado se reuniam, iam lá naquela banca, né, naquele mercador, recolhiam todas as mercadorias que estavam expostas, ou se tinha dinheiro, se era um banqueiro, um usurário, eles recolhiam aquele dinheiro e literalmente quebravam a banca. Ou seja, quebrar a banca quer dizer quebrar a banca para impedir que aquele mau comerciante, aquele mercador que não cumpriu a palavra, para que ele voltasse ou que ele não pudesse mais continuar exercendo sua atividade naquele mercado. Ele estava quebrado, ele estava falido. E aí vem a expressão também adotada pelo direito português, a expressão quebra. No direito português, a falência, a quebra é sinônimo, é designativo da falência. E a expressão bancarrota, né, em determinado momento, na Itália, por exemplo, ela é mais próxima, né, mais apropriada para caracterizar, para definir a falência fraudulenta, ou seja, aquela falência realizada com fraude. Mas essa expressão típica, né, digamos assim, de vinculação da falência a um ato de má-fé, não foi adotada no sistema anglo-saxão, no sistema americano, que lá importou a expressão bankruptcy, né, que é essa expressão bancarrota em inglês, e a bankruptcy americana, né, e a bankrott alemã, também significam, né, uma falência ou a incapacidade de pagamento, independentemente
do não pagamento, do inadimplemento do devedor ter vindo, né, em razão de um ato de má-fé ou um ato de boa-fé. Então, na medida em que nós vamos procurando organizar melhor, né, essas nossas ideias e fazer assim com que o sentido específico da falência vá se aproximando daquilo como a lei atualmente regula, nós vamos percorrer essa trilha histórica, né? E observamos, né, dentro da história, que, no começo, a execução de dívidas era literalmente uma execução pessoal, ou seja, era a pessoa do devedor que respondia literalmente por suas dívidas. Era uma questão personalíssima. Então, a execução pessoal, né, que surgiu lá na antiguidade, né, clássica, 2500 até o ano 1000 a.C., isso como a história registrou e chegou até os nossos dias, nessa fase mais remota, o devedor, né, ele podia ser apropriado pelo credor como seu escravo, né, e trabalhando, prestando serviços ao credor até, né, liquidar, até compensar o valor da dívida. Ou seja, a punição, né, a sanção era literalmente pessoal. E se aquele pobre, aquele coitado do devedor, vamos dizer, um devedor de boa-fé que perdeu todas as suas posses ou deixou de pagar a dívida em razão de um fato da natureza, de um fato que não pode ser não imputável à sua vontade, né? Se ele tivesse morrido, se ele morresse, e como na antiguidade até hoje também, né, uma cultura da civilização humana, em que se busca dar um enterro condigno, né, aos nossos semelhantes, aos nossos entes queridos, né, e para evitar, né, que os seus parentes enterrassem o devedor antes da família pagar a dívida, o credor tinha o direito de se apropriar do cadáver, né, do pobre devedor, como fosse uma espécie de penhor. E só liberava o cadáver para o enterro, né, se os familiares viessem e pagassem as dívidas deixadas pelo falecido. Então, esse aspecto era um aspecto, né, especificamente de sujeição pessoal. Nós vamos ver que durante o percorrer da Idade Média e até chegando aos nossos dias, né, esse aspecto da sujeição da execução pessoal, né, ele não deixou de existir, né? A falência, de modo geral, né, ela ainda tem um caráter, né, fortemente sancionatório, né? Então, nós vamos dizer que hoje é obviamente que essa execução não é pessoal, mas até, né, em determinadas circunstâncias e hipóteses, o devedor de má-fé ele pode vir a responder por seu próprio corpo, por exemplo, sujeitando-se a uma pena de prisão, né? Então, existem crimes falimentares tipificados aí, né? Vocês podem ver, e nós aqui já nos referimos na própria lei 11.101, na atual lei de recuperação e falência, em que, havendo a prática de um crime falimentar, ou seja, o não pagamento de uma dívida em decorrência, efetivamente, de ato de má-fé, né, a partir desse momento, isso autoriza que o Estado, né, implemente uma sanção contra esse mal devedor através, né, da sua prisão por fraude a credores. Mas, óbvio que lá atrás era muito mais grave, a sanção era muito mais, né, digamos assim, direta sobre a pessoa do devedor, né, podendo, inclusive, ocasionar a sua morte, como uma pena de morte, em razão, né, do fato dele ter deixado uma dívida com vários, né, de grandes valores, com vários credores, ou seja, tenha provocado uma circunstância, uma situação em que muitos foram, né, levaram a uma situação de desgraça, de prejuízo a muitos e muitos credores. E aí nós encontramos no Código de Manu, na Índia, 1400 a.C., também, né, essa regra, né, da sanção pessoal, da execução pessoal. O credor tinha o direito de submeter o devedor, né, a trabalho escravo, né, até o pagamento da dívida. Né. Isso veio percorrendo, né, toda a história, todos os demais precedentes históricos, passou pela Grécia, né, em que entre o ano 1500 a.C. havia também a servidão pessoal do devedor ao credor pelo não pagamento das suas dívidas, né? E lá, né, no final, né, dessa fase da Antiguidade Clássica na Grécia,
com as famosas reformas de Solon, que foi um grande reformador, né, que criou a democracia, né, ateniense, né, do Conselho dos Anciãos, né, estabeleceu o sistema, né, da votação, né, da participação pelo voto para a definição das ordens, das decisões, das diretrizes, da aprovação das leis, né, do povo ateniense. E nessas reformas de Solon, né, em razão de uma visão, né, digamos assim, mais perfeccionista, mais democrática, mais ampla do espírito de beneficência da sociedade humana, da correção dos seus atos, ela permitiu que essa sujeição pessoal fosse abolida, né, ou substituída, a depender de cada circunstância, pela sujeição, né, patrimonial, que é essa sujeição em que o devedor não responderia mais com o seu corpo, uma pena pessoal, mas sim responderia com o seu patrimônio pelas dívidas, né, por ele deixado. Em Roma é que nós encontramos essa característica, né, bem posta, bem colocada, de como, né, o tratamento jurídico, né, da insolvência, da falência, propriamente dita, ela foi evoluindo, ela foi tomando uma configuração jurídica quando o Estado, né, romano, né, deixou de ter uma tutela, digamos assim, uma prática decorrente da própria iniciativa das pessoas, né, mas que o Estado começou a intervir, né, no problema da insolvência, no problema da falência, no problema do não pagamento de dívidas, porque isso poderia se transformar, né, numa questão social mais ampla, né, numa punição que deveria ser exemplar para que as pessoas que tomassem empréstimo cumprissem com as suas obrigações, em que esse dever moral de pagar as dívidas fosse uma máxima, digamos assim, universal, como se fosse uma questão de honra, e essa questão de honra ela vai se transmitindo século a século, até chegar aos nossos dias, mas antes passando pelo conceito próprio aplicável às relações mercantis, né, como se fosse uma questão de honra do comércio, do comerciante, porque o seu credor era também um comerciante, né, e assim ele estaria prejudicando não especificamente ao não pagar a dívida, não especificamente aquele credor, mas sim a todo o mercado, né, a todo conceito, digamos assim, e a boa índole que deve prevalecer na atividade comercial. Mas em Roma, né, na fase primitiva, a sujeição, né, que prevalecia era pessoal. Né? Na Lei das 12 Tábuas, né, editada em 451 a.C., chegou incólume aos nossos dias o seu texto, é um instrumento interessantíssimo para ser estudado, para ser discutido, né, nas disciplinas de História do Direito, mas até mesmo na introdução ao curso de Direito, né, e a Lei das 12 Tábuas, ela tinha uma preocupação, né, muito forte, muito demarcada com a questão do problema, ou com o problema do crédito e do seu adimplemento, do adimplemento das obrigações creditícias. Como eu disse, não era uma relação meramente pessoal, mas sim uma relação social que poderia prejudicar a própria circulação do crédito dos credores e a solvência dos credores, impedindo que esse crédito voltasse a circular dentro da praça, dentro do mercado. Então, na Lei das 12 Tábuas, né, o corpo do devedor, né, respondia pelas suas dívidas. E aí existia, nessa origem, digamos assim, da Lei das 12 Tábuas, efetivamente, uma justiça com as próprias mãos. Ou seja, os devedores, os credores prejudicados, né, pelo não pagamento da dívida, podiam lá se reunir em praça pública, dentro do mercado, e fazer justiça com as próprias mãos. Né, chamado isso que no direito romano, em latim, chama-se manus injectio. Eles podiam matar o devedor, né, ou então transformá-lo em escravo para que ele trabalhasse, né, até poder solver a sua obrigação, até compensar, né, o pagamento da dívida. E tinha lá na Lei das 12 Tábuas, né, nesse capítulo específico, nessa tábua específica sobre o direito de crédito, sobre a cobrança de dívidas, que aquele devedor insolvente perdia todos os direitos de cidadão, né, que tinha toda uma classe estamentária, uma divisão, né, social muito marcante na Roma Antiga, né, entre a elite, né, ou seja, os nobres, depois vinham os patrícios, depois os plebeus, e na última escala social estavam os escravos,
Ou seja, um devedor insolvente, mesmo que fosse um patrício, ele era rebaixado a nível de plebeu. Isso é o que chamavam captis diminutio, ou seja, você diminuía a capacidade, né, de uma pessoa em razão da prática de atos prejudiciais ou atos ilícitos que prejudicassem certo credor ou a sociedade como um todo. Então, aquele devedor insolvente, ele perdia todos os direitos de cidadão, podia até ser morto, esquartejado, né, dizia lá na lei da estava em parte seca ali pelos seus credores, ou os credores poderiam vender, né, aquele devedor como escravo, né, transtiberem, ou seja, transtiberem quer dizer fora além das fronteiras de Roma, além do rio Tibre, né, que é aquele rio que corta, né, a cidade de Roma, né, até, né, obviamente, e que demarcava naquele momento, né, a fronteira da cidade, e fora do Tibre, né, era, né, aplicava-se o direito internacional e não o direito romano. Então, a ideia era que os credores tinham esse amplo poder, né, de fazer com que os seus devedores, né, se sujeitassem a essa vingança pessoal, na verdade, né, e essa vingança pessoal, com esse medo, esse constrangimento, esse risco, né, obviamente, é fazer que os devedores pensassem 2, 3 vezes antes de pagar, de deixar de pagar, de honrar as suas obrigações. Então, na lei das 12 tábuas, nós pegarmos, né, se vocês pegarem as 12 tábuas, pesquisarem como é que elas se estruturavam, 500 anos antes de Cristo, você tinha lá a tábua 1 e 2, que era uma organização e um procedimento judicial, podia ser, né, comparado aos dias de hoje, o Código de Processo Civil, mas logo a terceira tábua, né, falava dos direitos de crédito e dos inadimplentes, ou seja, né, topograficamente, né, se colocava como uma das primeiras tábuas a serem respeitadas, a serem observadas, a serem cumpridas, a serem punidas no caso de inadimplemento. Era aí a visão, a perspectiva da importância e do destaque da função do crédito, né, dentro das sociedades de um modo geral, desde, né, o direito romano, desde o sistema romano, séculos e séculos atrás. E depois a lei da Iusitaba era como se fosse um código civil, né, e ao mesmo tempo trazendo normas processuais e normas também, normas penais. Falava do pátrio poder, sucessões e tutela, o direito de propriedade sobre as servidões, né? Aí vem os delitos, né? Um direito público, que é o direito exercido pelo Estado, um direito sagrado, aquele que deviam ser observados em razão, né, da visão, né, espiritual, né, que o povo romano tinha vários deuses, né, não era, né, um sistema monoteísta, mas politeísta, ou seja, o que era um direito sagrado, né, e depois as tábuas complementares. Então, é só o destaque que o direito romano dava ao problema, né, da creditício, a questão do inadimplemento, isso ficava bem posto lá nas regras, né, especificamente falando, que tratavam, né, da tábua terceira, né, dos direitos de crédito dos inadimplentes. Então, só a título de curiosidade, né, feito esse breve resumo, está dito aí, né, quais eram as consequências, as sanções aplicáveis àqueles que não cumpriam suas obrigações perante seus credores. É um depositário de má-fé, ou seja, a questão, aquele que recebia algum bem em depósito e não devolvia, né, ao seu titular, né, era condenado em dobro. Se alguém coloca, oferece dinheiros a juros superiores a 1% ao ano, que seja condenado a devolver o quádruplo, ou seja, a lei da usura, né, ela vem desde Roma. A lei da usura quer dizer, você pode emprestar dinheiro, mas se o juro for de 1%, acima de 1% ao ano, esse juro já é, como se diz, usurário, ou seja, já é uma forma do credor enriquecer, né, às custas do devedor. E isso veio, né, durante toda a Idade Média, por exemplo, né, sendo condenado pela teoria tomista, por São Tomás de Aquino, ou seja, a usura era um pecado capital, né, levava o usurário ao inferno, né. Mas hoje a usura se quebrou, esse elo, né, entre a questão moral e a questão usurária, né. Hoje o maior usurário que nós conhecemos é o Estado, que empresta dinheiros a juros, né, muito superiores a 1% ao ano. Se vocês lembrarem, na nossa Constituição de 88, né, foi lá na sua redação originária, posto um artigo, se vocês pegarem a Constituição na sua versão original, tem lá uma regra que proibia, né, o empréstimo de dinheiro com juros superiores a 1% ao mês ou 12% ao ano.
A Constituição limitava os juros, né? Então, é como se fosse um reflexo, né, ao longo, né, de séculos e séculos, dessa regra que nós já encontramos lá na Lei das 12 Tábuas, né, em Roma. Aí tem aquela: o estrangeiro não poderá adquirir bem algum por usucapião, aquele que confessa dívida perante o magistrado ou é condenado, né, e terá 30 dias para pagar a sua dívida, ou seja, confessa a dívida, já aí aparecia, surgir essa ideia de que o devedor de boa-fé sempre foi aquele que espontaneamente reconhecia e confessava que estava em débito, que estava em mora, não tinha condições de pagar e pedia, né, aos credores um prazo maior, uma dilação no pagamento da sua dívida. Esgotado os 30 dias e não tendo pago, seja levado à presença do juiz, do magistrado, e aí que o Estado intervia, né, dentro do processo de cobrança de dívidas, como até os dias de hoje ele assim realiza, né? E tem aí todas essas regras, né, que eu me referi agora há pouco, né, a tábua, o item 9 da tábua 3, diz lá: se são muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir, né, simplesmente esquartejar o corpo do pobre devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos. Aí você lembra a história que veio depois de alguns séculos de Shakespeare, né, o drama de Shakespeare, o famoso Mercador de Veneza, que nós vamos fazer uma breve menção, né, um pouco mais adiante. Né. E se os credores preferirem, poderão vender, pelo menos não vai se vingar, não vai ser uma vingança, uma reação, matar o pobre devedor e esquartejar o seu corpo. Pelo menos eles salvam algum dinheiro vendendo aquele devedor como escravo, né, além do rio Tibre. Então, o regime desse sistema, né, era bastante duro, digamos assim, sancionatório, nesse sentido, né, de que o corpo do devedor, né, a pessoa do devedor, né, é que respondia pelo pagamento, né, dos seus credores, né, ficando ele sujeito a todas essas sanções por parte deste. Aí, no final já em 428 a.C., ainda antes, né, da virada, né, do período imperial, quando veio a legislação baixada por Júlio César, né, que foi onde houve uma grande mudança no regime de cobrança de dívida no direito romano. Mas o chamado período pretoriano, o período do pretor, né, o pretor era o juiz que intervia nas relações, né, quando houvesse a quebra de normas, a infração a normas assim postas, editadas, né, pelo Estado, né, em que essa responsabilidade pessoal, né, numa lei de Tito Livio, né, chamado Lex Poetelia Papiria, de 428 a.C., essa responsabilidade pessoal é substituída, né, não diria substituída, mas também ela vai atuar de modo paralelo a uma responsabilidade real ou patrimonial, né, em que, na verdade, não é apenas o corpo, eu estou falando da questão do corpo porque a sanção corporal, a sanção pessoal continuará existindo como existe até hoje na figura dos crimes falimentares, da sanção pela prática de crimes falimentares. Mas, na verdade, o que interessa aos credores não é simplesmente matar e se vingar do devedor, né? Basicamente, o fundamental é que eles recuperem seus créditos, ou parte desses créditos. Então, o que vai responder pelo pagamento da dívida passa a ser os bens do devedor, né? São eles que representam a garantia dos credores, né? E é por isso que nós aqui já, né, enfatizamos, já repetimos, né, já destacamos, né, que toda pessoa que é devedora, que tem dívidas, né, ela deixa de ter disponibilidade plena sobre seus bens, né, porque aqueles bens que ela tem, enquanto houverem dívidas a serem pagas, aqueles bens ficam como se fossem em hipoteca, em penhor, em garantia, né, dos seus credores. Ele perde, então, esse poder pleno de disposição. Se ele alienar todos os seus bens, estando, né, e reduzindo-se a insolvência, os credores têm o direito de anular essa venda e buscar a devida reparação perante, inclusive, os terceiros, né, que adquiriram esses bens do devedor, que não podia aliená-los, porque essa alienação, né, reduziria a sua situação efetivamente a uma insolvência. E aí criam-se dois procedimentos, né, nessa lei de Tito Livio, né? Uma missio in possessionem, que imício quer dizer emissão, né, emissão na posse, ou seja, se o devedor simplesmente sumia, desaparecia, ou era banido, posto para correr por alguns credores, né? E essa figura da fuga do devedor é uma figura que existe até hoje, né? É um crime falimentar até hoje tipificado na lei, é um ato de falência, né? Simplesmente o devedor
some, desaparece, né, sem pagar seus credores, os credores tinham o direito, né, de ir lá e desapossar coercitivamente os bens, ou seja, tomar os bens que encontrassem, né, do devedor, né, e levar esses bens a leilão público, né, sob a custódia, né, de um determinado credor, ou sob a custódia de um pretor, como passou a ser adotado posteriormente. Mas era diferenciada essa missio in possessione, ou seja, seria uma emissão forçada na posse, um desapossamento de caráter nitidamente executório, né? Mas o próprio devedor, de boa-fé, que não tivesse condições de pagar seus credores, em determinado momento, ele confessava a dívida, confessava a sua incapacidade de pagamento, a chamada confissão de insolvência, e ele mesmo oferecia os seus bens em pagamento aos credores. Já que não tinha dinheiro, lhe faltava fidúcia no sentido de ter, né, não ter dinheiro, não ter capacidade financeira para pagar as dívidas, mas pagava com seus bens. Né? É o que nós temos até hoje no nosso sistema de direito civil, a figura da dação em pagamento. Né? Você não tem dinheiro, né, você pode substituir a prestação do pagamento em dinheiro pelo pagamento através de um bem, através de uma coisa. Era isso que, né, ficou denominado como missio in bona, né? E esse bona aí é de bona fide, de boa fé, ou seja, é uma prática adotada pelo devedor de boa fé, que espontaneamente, voluntariamente, ele oferece seus bens para pagamento dos credores. E, no caso, esses bens, né, sejam, né, executados coercitivamente, sejam ofertados de boa fé, eles ficavam sob a custódia de algum credor, né, para posterior venda em leilão público, chamado bonoro venditio, né, sob as ordens e controle de um pretor, né, que servia como leiloeiro nas operações, né, e acompanhava e fiscalizava, né, todo o processo, era um pretor. Um pretor era um juiz, né, designado pelo próprio Estado. E assim, essa lei também, né, repetia a lei das 12 tábuas, né, que o devedor insolvente de má-fé, ele perdia todos os seus direitos de cidadão, né, e era considerado civilmente morto, era como se tivesse perdido toda a sua capacidade civil, né, quando o não pagamento fosse um ato, né, de característica de manifesta má-fé. É o que o direito romano chamava de captis diminutio, né, era uma punição diminuindo a capacidade, reduzindo a capacidade da pessoa, que perdia todo o seu direito, os seus direitos civis, e até, obviamente, a sua capacidade de contratar ou de contrair novas dívidas. E aí veio o período imperial, né, do famoso Júlio César, né, que através de uma lei chamada Lex Julia, né, que eram as leis editadas por ele enquanto cônsul, primeiro cônsul perante como imperador, Lex Julia de bonis sedentes, né, bonis sedentes quer dizer daqueles que cedem seus bens de boa fé. E aí, nesse período imperial, né, na virada, né, da passagem, né, da época do período antes de Cristo para depois de Cristo, né, vem a regulação do processo chamado cessio bonorum. Né? A cessio bonorum, né, era a cessão de bens de boa-fé, em que o devedor insolvente, mas sem culpa, né, entregava voluntariamente, né, os seus bens aos credores, como semelhantemente a cessão dos bens de boa-fé, né, a missio in bona, né. Esses bens ficavam sob a administração de um curador, né, todo conjunto de bens, né, que não tem um proprietário designado, né, que pertença a várias pessoas, seja em regime de condomínio, seja em qualquer tipo de regime múltiplo, regime, né, de várias pessoas exercendo o mesmo direito simultaneamente, né, ela é representada por um curador. Então, esse curador, né, é aquele que ficava de posse da massa, né, de bens, do conjunto de bens, para fazer a repartição igualitária desses bens entre os credores, mas não dos bens em si, né, do produto da venda desses bens em leilão, porque a ideia sempre foi de que o que interessa ao credor é receber o seu dinheiro, receber o seu crédito de volta, e não simplesmente ficar com o bem, executar um bem do seu devedor. Não obstante, hoje, essa concepção ela tenha sido superada e o próprio credor é que vai escolher se vai querer ficar com dinheiro, se vai querer ficar com bem, se vai querer alienar esse bem a terceiros, etc. Né? Qualquer
opção, né, que seja do seu melhor interesse, da sua melhor avaliação. E essa cessio bonorum, né, essa cessão de bens de boa-fé, ela é considerada por alguns historiadores como um precedente histórico da concordata, né? E a concordata, né, foi um instrumento que surgiu, né, ainda no final, ainda na fase, digamos assim, de evolução do direito romano, como uma espécie de moratória, a concessão de uma moratória, de uma dilação de prazo para o devedor pagar a sua dívida, né? E que essa cessio bonorum, né, ainda que fosse de caráter executivo, ela, né, se assemelharia muito, né, a essa possibilidade do devedor depois voltar a exercer a atividade de comércio, ou depois manter a sua capacidade de contratar, né, recuperava a sua capacidade, né, e assim teria essa característica similar, né, como originando-se daí essa expressão da concordata, que não era a falência em si, a falência, né, extinguia, né, a capacidade do devedor de continuar exercendo atos, né, de contratação de empréstimo ou atos, digamos assim, de natureza comercial. E a dúvida é essa, que seria a cessio bonorum a origem da concordata, né, mas, na verdade, a origem da concordata, né, para outros autores, né, seria um instituto jurídico chamado Pactum ut minus solvatur, também do direito romano, né? E esse Pactum ut minus solvatur, na verdade, era um pacto, uma repactuação, ou um acordo entre o primogênito ou os herdeiros, né, do devedor, no caso de morte do devedor, o devedor morria, né, e no direito romano antigo, até pouco tempo atrás, até alguns séculos atrás, né, as dívidas da pessoa falecida se transferiam para os seus herdeiros. Ainda hoje se transferem, óbvio, mas é no limite da capacidade, né, da herança, das forças da herança, até o valor, né, em que o falecido deixou para os herdeiros podem perder tudo, né, em razão das dívidas deixadas pelo falecido. Né? Mas no direito romano, e além daquilo que ele deixou, ou seja, os herdeiros assumiam não apenas os bens, mas assumiam as dívidas. Então, eles tinham que responder pelas dívidas, mesmo que as dívidas ultrapassassem o valor dos bens, o valor do patrimônio, né, do falecido. E aí ele fazia, né, como não foram os herdeiros que contraíram a dívida, foi o seu falecido pai, né, o ascendente, e assim eles tinham direito a fazer uma repactuação dessa dívida. Iam pagar? Iam, mas e poderiam obter dos credores, né, um consentimento de alongar mais o prazo, dar um desconto, reduzir o valor, ou seja, fazer uma repactuação da dívida. E nessa discussão, e nessa organização de uma cessão de bens, de uma repactuação de dívida e de uma execução dos credores, surge aí, nessa época, no período imperial, o famoso princípio da par condicio creditorium. O princípio da par condicio creditorium é o princípio retor, né, da insolvência, da falência, até os nossos dias. Até hoje, o regime falimentar, se estrutura, né, no princípio da par condicio creditorium, né, que nós simplesmente interpretamos, né, de uma maneira bem objetiva, né, do seguinte modo, né, a par condicio creditorium quer dizer, literalmente, a cada credor de acordo com a sua condição. Então, cada credor vai cobrar a dívida, né, de acordo com a sua condição ou de acordo com a sua qualidade de credor. Porque desde a origem, né, dos contratos de dívida, né, das operações de crédito, né, os credores, né, obtinham do devedor, né, um certo benefício quando tinham uma garantia real. Né. A garantia real geralmente recai sobre um imóvel, né, como, por exemplo, a hipoteca, ou sobre um bem imóvel através de um penhor, como, por exemplo, o penhor de uma safra, né, plantada sobre um imóvel, sobre qualquer, né, um animal, qualquer bem de natureza móvel. Né. Então, se o devedor não pagasse a dívida, óbvio, isso vocês já estudaram, né, várias e várias vezes em outras disciplinas, em civil, em processo, se o credor não paga a dívida, né, se o devedor não paga a dívida, assiste ao credor o direito de executar a garantia, executa a hipoteca ou executa o penhor, levando, né, o bem dado em garantia a leilão, né, e obtendo
o dinheiro decorrente da venda desse bem em leilão. E, um significado amplo, né, a par condicio creditório é um tratamento paritário entre credores, mas credores que tenham a mesma situação jurídica. Vamos dizer, entre credores, né, de uma determinada classe. Então, o primeiro efeito da par condicio creditório, a primeira consequência da aplicação desse princípio, é a divisão das classes de credores. Então, os credores no direito romano eram divididos em credores privilegiados e credores não privilegiados. Credores privilegiados, aqueles que tinham um bem que foi dado em garantia pelo devedor, se não pagasse a dívida, o credor executaria aquele bem. E os credores não privilegiados eram os credores geralmente quirografários, né? Os credores por um pedaço de papel, os credores que davam, né, o devedor que assinava um título de crédito, assinava uma letra de câmbio antigamente, uma nota promissória, assinava uma escritura, um contrato, né, mas a sua dívida era meramente fidejussória, a garantia era meramente fidejussória, garantia pessoal, e não garantia sobre um bem. Então, em primeiro lugar, falindo, né, ou tornando-se insolvente um devedor, né, os credores privilegiados recebiam em primeiro lugar. E depois de serem pagos todos os credores privilegiados, se ainda sobrassem bens disponíveis no patrimônio do devedor, então seriam pagos em seguida os credores não privilegiados. Mas a situação, né, óbvia, né, que sempre vai ocorrer num processo de insolvência é que o devedor não tem como pagar todos os credores. Né? Isso é natural, isso é inerente ao processo, né, senão não estaria insolvente. Então surge aí o segundo efeito. Né? Se não tiver dinheiro para pagar todos os credores, ou os credores de uma determinada classe, eles serão pagos mediante rateio. Né? Rateio do pagamento de modo igualitário entre os credores da mesma classe. Então, só tiver 50% do valor dos créditos, por exemplo, para pagar os credores não privilegiados, cada credor vai receber 50%, né, respectivamente, do seu crédito. Não tem nada a ver com o primeiro credor, o credor mais antigo, o credor que primeiro executou. O critério da aplicação da par condicio creditório exige que todos vão sofrer, né, as mesmas consequências proporcionalmente à existência, à validade, né, e à quantidade do seu direito. Né? Todos serão rateados, todo pagamento será feito de modo rateado, de maneira que, né, já que não vai receber tudo, pelo menos cada um dos credores em cada classe vão receber parcialmente mais. Aí adota-se um critério, digamos assim, de justiça, né, na partilha desse resultado. E aí chega o direito medieval, a Europa, né, com as invasões bárbaras em crise, né, fechamento das zonas comerciais, né, criam-se ilhas isoladas, né, entre o regime feudal, né, dos feudos, dos castelos, né, das corporações de mercadores que começam a surgir. Vem aí no direito, torna-se um direito eminentemente privado, deixa de ser um direito estatal, passa a ser um direito feudal, né, ancorado no direito, né, romano e no direito canônico, né, quando vem toda a era do cristianismo, trazendo, né, todo o seu pensamento bíblico, né, o seu pensamento anti-mercantil, anti-mercantilista, anti-usurário, né, como assim era, né, se nós encontramos na Bíblia, aquele célebre passagem, né, de que jamais um rico, né, entrará no reino do céu, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, né, ingressar no reino do céu. Então, a Europa, especialmente a Ásia, também se fecha, né, a essa influência, né, do direito romano, e do direito canônico. Mas o direito comercial continua, né, a atividade comercial, melhor dizendo, continua, né, recuperando a sua capacidade, digamos assim, de execução, de distribuição, né, de bens e de mercadorias por conta das próprias necessidades humanas, que obviamente que não deixam de existir. Mas aí surge, né, dentro dessa experiência medieval, dessa experiência feudal, surge um direito comercial lá no final da Idade Média, né, no fim da era medieval na Itália, no século XIV, especialmente obra, né, da Universidade de Bolonha, né, dos estudos, dos ensinamentos, né, de uma prática comercial, de um direito comercial, de costumes comerciais aplicáveis a todas as atividades mercantis de um modo geral. Né. E esse direito romano e direito canônico vai, juntamente com os usos e costumes mercantis,
vai gerando uma prática, né, que é realizada através dos mercadores, né, dos comerciantes reunidos em corporações. Né? É o que se chama de lex mercatória. A lex mercatória é a lei do mercado, a lei do comércio, né, acima de qualquer lei estatal. Né? É o direito à liberdade de atividade, de exploração de atividade econômica. Né? Nós vimos que hoje existe uma nova lex mercatória. Né? Isso se discute bastante nesse aspecto da análise, né, da interferência do Estado na atividade econômica e da questão do liberalismo econômico também, né, onde essa lex mercatória, né, voltou a ter uma nova configuração em razão da ampliação, né, do liberalismo, da experiência liberal na intervenção, dentro da intervenção do Estado na economia. E, na verdade, nessa baixa Idade Média, que o comércio vai se especializando e vai surgindo um direito comercial, basicamente formado pelos usos e costumes mercantis, pela prática mercantil. Né? Aí surgem os principais institutos do direito comercial, as sociedades mercantis, os contratos, as letras de câmbio, né? E passam a ser regulados pelas normas das corporações, né, nas cidades, especialmente no norte da Itália, na Lombardia, né, na região de Florença, Milão, né, Turim, e na Liga Hanseática, né? Ou seja, lá no norte da Europa, no Mar do Norte, através da Alemanha e dos Países Baixos. Então, esse direito medieval ele vai formando a base do atual, né, direito falimentar, do direito da insolvência, que se aplica, né, basicamente, especificamente, se aplica às atividades, né, comerciais, às atividades mercantis. Aí, se nós pudermos, com base nas lições de Ascarelli, separar as fases de evolução do direito falimentar, né, do próprio direito comercial e o direito falimentar como direito específico, né, da regulação da atividade das empresas dentro de um regime de insolvência, do regime de crise, né, nós encontramos, né, o chamado período corporativo, né, que vai do século XI ao século XV, né, em que a falência consistia em processo de execução organizado e promovido pelas corporações de mercadores para punir os comerciantes inadimplentes, os comerciantes insolventes, como se fosse uma justiça privada, e cada corporação de cada cidade tinha seu próprio estatuto e seu próprio processo falimentar, seu próprio processo de execução, mas, principalmente a partir do século XV, século XVI, né, com o período dos descobrimentos, e uma maior exploração do Estado, né, em conjunto com a iniciativa privada, com os comerciantes, os banqueiros, os mercadores privados, através das grandes companhias de comércio, né, que chegaram, inclusive, aqui até o Brasil, surge o período, né, de intervenção estatal, ou seja, a falência volta a ser, né, um processo estatizado, volta a ser um processo de jurisdição estatal, né, de monopólio do Estado, né, e deixa de ser um processo corporativo que era, então, conduzido pelas corporações de mercadores. Em razão dessa importância, e mesmo porque o Estado reestrutura-se a partir do processo do mercantilismo. E mercantilismo, como vocês sabem, aprenderam na escola, é um processo que o Estado se associou à burguesia mercantil para explorar as grandes rotas, né, dos descobrimentos nos continentes, né, recém-descobertos, especialmente na América, e a exploração também na própria Ásia. E aí, esse período de intervenção estatal, né, o Estado toma para si a responsabilidade pela condução judicial dos processos de insolvência, passa a ser uma questão de Estado, entregue ao seu poder judiciário. Tanto dos devedores, né, pessoas comuns, pessoas físicas, naturais, não comerciantes, como dos devedores comerciantes, né, quando se dividem, né, esse período de intervenção estatal e se caracterizam as seguintes fases. A primeira fase, que era nitidamente herdada lá da antiguidade clássica, né, do direito romano, a fase da repressão penal, que vai do século XVI ao século XVIII, ou seja, o direito falimentar era um direito muito mais voltado para reprimir, né, o mau comerciante, o mau pagador, aquele que de má fé, né, enriquecia às custas de seus credores. Mas depois se viu que é mais interessante, mais importante, mais útil voltar a essa rediscussão, né, e analisar e concluir que é importante, é necessário, é mais, né, é útil para os credores a recuperação do crédito que simplesmente punir, né, o mal pagador. Aí vem a fase chamada de interesse econômico, vai do século, basicamente, ao século XIX, quando surge nesse período, por exemplo,
a figura da concordata, né, da maneira como chegou até os nossos dias. E essa discussão, né, ela chega, né, aos nossos dias, né, com uma outra configuração, com uma outra perspectiva, né, com uma visão em que a questão econômica ela é importante, sim, né, patrimonialmente ela é muito relevante, mas tem que se analisar, tem que se verificar, tem que se indagar quais foram os fatores, os motivos, as razões que levaram um determinado devedor, né, à situação de insolvência. Né? E é isso que se discute hoje, né, no nosso regime atual, que nós chamaríamos de uma fase de interesse social. Né? A função social da empresa, a função social do crédito, a função social do comércio, além dos interesses egoísticos particulares dos próprios credores. Né? E é esse movimento do interesse social, né, que veio no século XX, né, de meados do século XX para cá, e que chegou até o nosso regime atual da Lei de Recuperação, né, e Falência, como nós estamos aqui tratando. Mas sempre nós temos presente, né, de que em qualquer circunstância, em qualquer hipótese, em qualquer fase, né, o fator de culpa, né, a análise da causa da insolvência, ela é essencial, ela é fundamental para se determinar, né, quais as razões, quais os motivos, né, que levaram um determinado devedor, especialmente um devedor que seja um empresário, que seja um comerciante, um devedor que atue numa atividade comercial, né, que é uma atividade, como vocês bem sabem, uma atividade de risco, uma atividade que tanto pode gerar lucro como pode acarretar prejuízo para o devedor. Então, sempre teremos presente, como na célebre drama de Shakespeare, O Mercador de Veneza, que eu aconselho, acho que a maioria de vocês já viu esse filme ou já leu, né, esse drama, que levou Antônio à insolvência, o comerciante Antônio à insolvência, porque quis ajudar Bassanio, né, um vassalo amigo dele, né, a ter um dote para poder casar com uma princesa, né, e tornou-se devedor, né, de um usurário judeu, de um mercador judeu, né, por isso que se fala essa questão toda do judeu, porque o judeu sempre foi usurário, mas usurário por quê? Porque a Igreja Católica, durante séculos, proibia, né, os católicos a exercerem qualquer atividade, inclusive comercial, não apenas comercial, mas principalmente atividade usurária de banqueiro. Por isso que o comércio, né, dentro da fase inicial do cristianismo, e isso depois se quebrou, obviamente, com outras bulas papais que vieram no século XIX e XX, né, mas por isso que a atividade comercial, a atividade mercantil era exercitada pelos árabes, pelos orientais e pelos judeus. Né? E os judeus com, né, um monopólio, um certo monopólio, assim, por exemplo, do comércio, né, dos banqueiros, como os maiores banqueiros da história, né, sempre foram banqueiros, né, de origem hebraica. Então, a questão, sendo um mercado uma atividade de risco, né, então sempre será analisado se o inadimplemento, né, é um adimplemento involuntário, ou seja, chamaríamos um mercador de boa-fé, né, é a conduta do devedor de boa-fé que deixou de pagar a dívida por motivo alheio à sua vontade, né, involuntariamente, né, ou seja, ocorreu um desastre, um incêndio, um roubo, um naufrágio, né, isso levou à bancarrota, a situação, né, de insolvência, em que, inclusive, a primeira medida dele seria pedir um prazo, né, aos credores para pagar a sua dívida, reconhecendo e confessando a sua existência, que é diferente, tem que ter um tratamento jurídico diferente do inadimplemento voluntário, ou seja, do mercador de má-fé, do devedor de má-fé. É quando o devedor, intencionalmente, mediante atos fraudulentos de má-fé, não paga seu credor, já com a intenção de enriquecer ilicitamente, enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, é o que denomina-se, dentro dessa prática, o ato de fraude a credor. Né? E o ato de fraude a credor é o principal tipo penal que caracteriza, né, esse inadimplemento voluntário, esse inadimplemento de má-fé. Então, sempre nós vamos, né, nos defrontar com essa análise de causa, com essa análise do motivo, da razão, né, para, ainda que aparentemente o inadimplemento tenha sido involuntário de boa-fé, pode ser que,
em caráter subjacente, por outras razões, né, havendo uma tentativa de enganar os credores com contabilidade fantasiosa, com maquiagem de balanços, com números simulados, com credores inventados, né, para garantir, né, uma repartição igualitária, digamos assim, incluindo pessoas que, na verdade, não são credores, né, na utilização de uma expressão muito vulgar, são laranjas, são testas de ferro que foram colocados ali, né, para tentar dividir, né, o resultado de pagamento desses credores com os credores que são os credores, né, efetivamente, que contraíram, né, que concederam um crédito para o devedor. E assim, né, o direito falimentar ele vai se especializando, ou seja, vai assumindo uma condição em razão das peculiaridades da evolução do próprio comércio. O comércio ele vai se tornando um comércio de grande porte, especialmente pelo comércio da navegação marítima, pelo transporte marítimo, a ampliação dos mercados, né? O Estado passa a depender da atividade comercial para arrecadação de tributos, né, para a expansão da própria atendimento das necessidades da população, de modo geral, né, das necessidades de consumo. Então, nós vamos vendo, né, só para detalhar um pouco mais esse aspecto de como chegamos à nossa legislação falimentar atual, né, que é no século XV que ocorre a formação lenta de um direito falimentar, né, ainda incipiente, em que ele era voltado, né, ou tinha como função, né, promover um processo de execução patrimonial coletiva contra o devedor, fundada no clássico princípio romano da par condicio creditório. Né. De maneira que o concurso, né, o concurso de credores passa a ser o princípio processual da falência. Né. Se nós tivermos que definir o que seja falência, insolvência, numa única palavra, numa única ideia, a falência é sempre concurso de credores. Quando os credores se juntam todos para promover uma execução coletiva, né, contra o devedor comum. Surge nessa fase a expressão bancarrota, mas para designar a falência fraudulenta, mas como eu observei no início, não se aplica, por exemplo, ao direito anglo-saxônico, ao direito norte-americano, ao inglês, que adota a expressão bankruptcy como qualquer tipo de insolvência, né? E há um aperfeiçoamento do processo de intervenção estatal, né, que condicionava a execução coletiva do devedor pelos credores a uma disciplina legal, ou seja, prevista em lei, um processo judicial, né, e a decisão do Estado representada por um magistrado, por um juiz. Ou seja, era uma questão de Estado, era questão de direito público, de ordem pública. Então, vocês observem que nós não estamos aqui lidando com direito privado puro, né? Há um direito privado, obviamente, que na origem do vínculo creditício entre devedor e credor é a relação privada. Mas a insolvência e o inadimplemento, ele gera, né, uma questão de ordem pública, em que o Estado vai intervir para evitar que exista ou que surja um risco sistêmico em que o credor que não recebeu o seu crédito também vai ter dificuldade de pagar os seus próprios credores, e assim sucessivamente, numa relação de causa e efeito, uma relação que ocorre num sistema de vasos comunicantes, como é o sistema capitalista, como o sistema de mercado, e assim esse risco sistêmico poderia ameaçar a própria solvência, eu diria, do mercado e de outras questões relacionadas ao próprio modo do Estado arrecadar, né, os seus recursos tributários. Então, a especialização ela consiste, né, nesse aperfeiçoamento, né, do sistema falimentar. Então, quando ele vai se especializando, na medida que ele vai se especializando, nós entramos nessa fase, né, de intervenção estatal. Na intervenção estatal, que ocorre no fim do período medieval europeu, séculos XIV a XVI, quando surge, né, como nós vemos, essa especialização do direito falimentar dentro do direito comercial, a repressão penal ainda marca a característica do direito falimentar. O direito falimentar é nitidamente um direito punitivo, né? E às vezes ele não investigava as causas, ia direto à aplicação de uma pena e posteriormente ele poderia até deixar de punir o comerciante se uma causa involuntária estivesse por detrás, né, da sua incapacidade de pagamento. Em regra geral, apurando-se, né, essa responsabilidade no primeiro momento, os devedores declarados falidos de má-fé, né, eram condenados nas mesmas penas aplicáveis aos delinquentes comuns, né, como as penas de prisão
até submetido à tortura e degredo. O degredo era mandado para uma ilha distante, no meio do Atlântico, no meio do Pacífico, em que ele ficava isolado, né, da civilização pelo resto da vida. E essa concepção punitiva, ou seja, dentro do sistema falimentar existia um direito penal, né, para aplicar as sanções aos maus pagadores, aos comerciantes que não cumpriam as suas obrigações, veio bem, digamos assim, sistematizada, né, numa ordenação francesa, chamada Ordenação Francesa do Comércio Terrestre, de 1673, chamado Code de Savary. Savary foi um grande comerciante francês, né, do século XVII, né, o período do famoso rei Luís XIV, o Rei Sol, que editou essa primeira lei, digamos, consolidada, foi a primeira lei, né, a disciplinar de modo consolidado, né, o procedimento judicial da falência fraudulenta, né, chamada bancarrota, né, que era um modo de punir, né, o mau comerciante em razão do inadimplemento que ele tenha causado voluntariamente. Essa visão, essa perspectiva punitiva, sancionatória, né, ela era compensada em determinados momentos por outras providências legais, né, a gente começou a discutir aqui na nossa cadeira, aquela questão do pêndulo da insolvência, que o pêndulo, ora, né, tem um caráter mais de beneficiar o interesse dos credores, ora de beneficiar o interesse dos devedores. E para atender o interesse dos devedores, por exemplo, né, no século XVII, na Holanda, surge um instituto chamado, né, nos Países Baixos, Lettre de Repit, né? Seriam novas letras emitidas, letras, né, que seriam os títulos de crédito medievais, né? Essas letras emitidas, né, com ampliação, né, do prazo de pagamento, ou seja, uma letra vencida era substituída por uma outra letra com o mesmo valor, mas com prazo de pagamento mais longo, né? Concedia, então, a famosa moratória, né? Moratória é exatamente você conceder ao seu devedor um prazo mais longo para pagar a dívida diante da sua impossibilidade de pagar, né, no respectivo vencimento, e assim que sempre foram reguladas as relações creditícias. Toda relação creditícia, obviamente, né, tem um credor, né, tem uma definição do devedor, né, tem o valor da dívida e tem um prazo de vencimento, né? E é nesse prazo de vencimento, a partir, né, da sua ultrapassagem, que vai se caracterizar a famosa inadimplência, o inadimplemento da obrigação, né? Então, para evitar a execução patrimonial daquele devedor de boa-fé, ele recebia dos credores uma moratória que era concedida, né, geralmente pela Câmara de Comércio local. Mas, ao mesmo tempo em que assim concedia esse favor, esse benefício aos devedores, na mesma época, no século XVII, uma lei falimentar da Inglaterra concedia a delegados do Estado, chamados comissários de falência, né, seria uma espécie de delegado de polícia especializado em cobrança de dívidas de maus pagadores, né? Esses comissários de falência tinham poderes para se apoderar, para prender o devedor, né, dispor dos seus bens, submetê-lo a humilhações, como colocar num pelourinho, né? Essa figura que está aí, o pillory, em inglês é isso, você colocava os bandidos, os maus pagadores no pelourinho, e até mesmo podia cortar a orelha, uma orelha do devedor, né, se houvesse caracterização ou prova da existência de fraude, né, na tentativa dele se enriquecer às custas dos seus credores, ou seja, havia sempre essa duplicidade de tratamento, um tratamento que beneficiava o credor, o devedor de boa-fé, e outro que punia exemplarmente o devedor, né, de má-fé. E essa fase de transição, né, do regime mais benéfico para o mais duro, no caso sancionatório, nós observamos exatamente no direito moderno, né, que essa transição do caráter penal para o caráter econômico, né, que começa com Napoleão Bonaparte, né, e teve a influência dele direta, não apenas era um general, né, que dizimou quase que uma geração inteira de franceses, né, nas guerras napoleônicas, mas ele, né, era também um intelectual, né, que influenciava diretamente os juristas na elaboração tanto do Código Civil de 1804 como do Código Comercial de 1807, em que foi o primeiro código que tinha um livro específico sobre falência, Código Comercial de 1807, e previa, continuava prevendo, né, da mesma maneira como no Código de Savary, a aplicação de penas severas contra o devedor falido, né? É aí que surge, né, dentro dessa perspectiva de ter um capítulo próprio no Código francês
Código de Comércio da França de 1807, né, que tem um capítulo próprio de matéria penal, de aplicação de sanções penais aos maus pagadores, né, é que se diz que surgiu nessa época o chamado direito penal falimentar, que é um direito especial que vocês, né, também podem ter a oportunidade de estudar, né, em disciplinas eletivas aqui na faculdade. Mas foi a partir da reforma do Código Comercial francês, né, em 1832, né, que passa a predominar que há essa conversão para uma preocupação mais econômica, de proteção do interesse dos credores, né? Ou seja, um novo direito falimentar com esse aspecto mais, não de proteger o credor, mas de proteger o crédito, né? A satisfação dos interesses do credor representava literalmente uma proteção do crédito público, do crédito, para que aqueles credores, recebendo, né, o seu crédito, tendo restituído em suas mãos seu crédito, eles tinham condições de reemprestar aqueles valores e fazer o crédito circular dentro do sistema econômico, que essa é exatamente a sua função, né? E não ficar entesourado, né, nas mãos dos credores ou ficar preso, né, pelo inadimplemento nas mãos dos devedores. Então, uma perspectiva bem ampla, bem sistematizada, né, vocês encontram exatamente no Código Comercial da França de 1807 todo um sistema falimentar nesse duplo aspecto, tanto de proteção do crédito, como também de punição dos maus pagadores, daqueles que buscaram enriquecer ilicitamente às custas dos seus credores. E aí nós tivemos, né, nesse decorrer, né, no final do século XVII, né, do século XVIII, do século XIX, né, o fenômeno da Revolução Industrial, né, e a Revolução Industrial, ela marca o surgimento das grandes corporações, grandes empresas, grandes manufaturas, né? E aí o comércio toma um fôlego, né, gigantesco, ou seja, ampliação gigantesca, né, em decorrência, por exemplo, da criação das ferrovias, surgimento das ferrovias, né, uma revolução, né, nos navios a vapor, que deixaram de ser navios à vela, né, seja uma revolução tanto tecnológica como uma revolução de comunicações. As comunicações passaram a ser imediatas. Surge nessa época também, né, o telégrafo, ou seja, em vez de cartas que demoravam 15 a 20 dias para ir de um continente a outro, as notícias comerciais, as informações mercantis, a cotação das bolsas de valores eram informadas, né, quase que em tempo real, né, e essa é uma das características que permitiu essa crescente expansão do comércio. Aí que há, né, uma preocupação com a continuidade da atividade produtiva, porque essa atividade produtiva ela vai se crescendo, ela vai se instalando, né, em diversas cidades, em diversos países, né, de novos desafios na industrialização. A dependência, aí tem a questão do proletariado, é aí que surge o movimento socialista de proteção desse proletariado, dessa classe trabalhadora. Esse embate entre o capital e o trabalho surge, né, exatamente pela massificação, né, do trabalho humano, né, decorrente das grandes manufaturas que surgiram, né, com a máquina a vapor, com a Revolução Industrial. E aí começa uma transição, ainda que lenta, para uma fase de interesse social, né? Então, surge na Bélgica, por exemplo, em 1844, um processo chamado concordata preventiva, que não existia então, né? A concordata preventiva, ela protegia o comerciante honesto, abalado por uma crise passageira, e ela prevenia exatamente a falência, porque concedia um prazo, né, uma moratória, um prazo maior para pagamento da dívida, né, quando fosse abalado por uma crise. Havia, obviamente, uma distinção legal entre o comerciante honesto e o comerciante que, intencionalmente, de má-fé, procurava fraudar seus credores, um tratamento jurídico, inclusive, punitivo sobre a natureza penal. E uma lei da França de 1889, né, ela regulamenta a liquidação comercial, ou seja, a extinção de uma empresa que veio à falência, o comerciante de boa-fé, ou seja, sem nenhuma mácula, sem praticar nenhum ilícito, né, nenhuma fraude contra seus credores, e esse comerciante terá o seu nome preservado, a sua honra preservada, e ele pode depois continuar a sua atividade sob uma nova empresa. É o que, hoje, no nosso sistema, né, nós vamos ver, inclusive nessa reforma recente da Lei 14.112, de 2020, né, essa figura chamada Fresh Start, né, foi introduzida agora no Brasil, agora, em 2020, que é permitir que um comerciante de boa-fé, um empresário de boa-fé, que foi à falência por fatores como a pandemia, né, sem nenhuma vinculação com
com a sua atuação, que de nenhum modo ele deu causa, que ele volte rapidamente a exercer o comércio, a atividade empresarial, com seu próprio nome. Mas é aqui, nessa fase, no final do século XIX, em que a falência passa a ser um instituto jurídico aplicável exclusivamente às empresas, exclusivamente à atividade econômica, que é uma atividade de risco. Então, a falência, não existe falência civil, né? Existiria liquidação civil ou insolvência civil, né, da pessoa física ou das jurídicas que atuassem em áreas não econômicas ou não empresariais. Mas falência, com essa expressão, né, ela passou a ser, né, um instituto estritamente de direito empresarial, de direito comercial. E aí nós entramos, né, finalmente, na fase de interesse social, que é a atual fase, né, do sistema de insolvência. Então, a legislação falimentar, né, a partir do século XX, né, com a Revolução Industrial já consolidada, com a Revolução das Comunicações, diante do crescimento das grandes corporações e da importância das empresas para essa estabilidade social, para o equilíbrio social, né, ela passa a se preocupar, né, passa a visar não apenas a liquidação da empresa insolvente, ainda que mantendo a possibilidade daquele empresário se reestabelecer, né, mas ela passa a se preocupar com a sobrevivência, com a preservação da empresa, né, e não apenas com a sua liquidação judicial e extinção, porque seria colocar todo um patrimônio, né, que tem uma função produtiva, né, sem ter nenhuma utilidade mais, né, socialmente falando, né, porque deixaria de gerar empregos, deixaria de produzir bens de consumo, deixaria de pagar impostos, né, ou seja, deixaria de ser um elo, né, entre a atividade econômica e o próprio desenvolvimento do país, desenvolvimento social, né, que é necessário para manter as condições de subsistência da população, de modo geral, pela geração de salários. Então, essa legislação, ela passa a ter essa preocupação com a sobrevivência das empresas, não obstante, posso dizer, não, o capitalismo é muito cruel, o capitalismo só beneficia os capitalistas, o capitalismo não é distributivo, né? Então tem toda essa discussão política, ideológica, mas do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do Estado, independentemente, né, da sua questão ideológica, porque hoje nós estamos diante de uma questão em que, na prática, toda atividade econômica é privada, toda atividade econômica é capitalista. Acabou-se, o socialismo desapareceu, né, com a queda do Muro de Berlim. A economia de Estado, como era na União Soviética, como era nos países, né, como era na China, a China hoje se abriu para o comércio internacional, né, como era nos países chamada Cortina de Ferro, do leste europeu. Então, como o sistema de capitalista globalizou-se, né, literalmente, então, a lógica do sistema é fazer com que essa atividade econômica, ela tenha, além da função reprodutiva, a função social que ela tem que ser preservada. Ela tem que ser mantida para que essa perda econômica, essa perda da capacidade das empresas de continuarem existindo, de continuarem gerando lucro, esse lucro, ainda que seja do capitalista, ele é redistribuído sob a forma de bônus, de salários, né, e de outros benefícios que a população e que a classe trabalhadora possa usufruir. Então, é a velha, né, e famosa metáfora da galinha dos ovos de ouro, né? Não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, que enquanto ela continuar vivendo, né, ela continuará produzindo, né, benefícios para o seu dono, para a sua esfera de influência, né, para toda a sociedade de modo geral. Então, essa legislação falimentar, né, nessa visão, né, está aí, nessa fotografia de baixo, a figura, né, famosa de Henry Ford, o cara que inventou a linha de produção, né, para a fabricação de veículos, e que os funcionários, seus operários, todos tinham um veículo da marca Ford, porque ele conseguiu oferecer um veículo, né, acessível em termos de preço à classe trabalhadora, né, mas que a linha de produção ela tinha essa finalidade, agilizar, né, o processo, né, relacionado à produção industrial, né, manufaturada de massa, né? Mas aí a legislação assume esse aspecto, né, onde foi adotada. Ela passa a ser essencialmente processualista, né, cria um processo, institui um processo, voltado à consolidação dos procedimentos, tanto da concordata preventiva como da concordata suspensiva, que são aqueles mecanismos que permitiam a recuperação da empresa, né?
Óbvio que a concordata, né, os resultados depois, posteriormente da concordata, deixaram uma análise bastante crítica do ponto de vista dos resultados que a concordata não produzia, dos resultados que a concordata não entregava. Isso notadamente no Brasil, porque na maioria dos países do mundo a concordata serviu para salvar muitas e muitas empresas da bancarrota. Aqui no Brasil, não. No Brasil, nós vamos ver em seguida que houve uma redução, uma diminuição, né, da capacidade da concordata de ser, né, um mecanismo preventivo, tanto preventivo como de superação da própria situação falimentar da empresa. Então, essa fase de interesse social, nós diríamos que ela se consolida, não consolida não, ela ganha uma grande importância, né, um grande destaque, em consequência da quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929. Né? Então, a quebra da Bolsa foi a maior crise econômica, né, que nós experimentamos em todos os séculos, né, seguida, né, recentemente, ou relativamente, né, alguns poucos anos atrás, com a crise de 2008, a crise do mercado imobiliário e do mercado creditício norte-americano, que se espalhou pelo mundo posteriormente. Então, com a quebra da Bolsa de Nova York, que inclusive a sua crise gerou o surgimento do nazismo, depois a eclosão da Segunda Grande Guerra, né, surgimento de um novo bloco, né, econômico socialista, né, em que o Estado, né, que passava a ter a propriedade dos bens de produção, ter um monopólio da produção. Então, foi uma catástrofe histórica, né, em que, né, se observou que o capitalismo tinha, né, suas falhas, era uma estrutura falha em termos, né, de políticas preventivas, interventivas do Estado para evitar, né, que essa quebra gerasse todos os males sociais que ela provocou, né, e que nós podemos simplesmente ou objetivamente analisar a partir desses números absurdos, né, que estão expostos aí. Então, entre 1929 e 1962, o PIB mundial caiu 15%, quer dizer, o mundo reduziu, a economia reduziu em 15%, isso é uma catástrofe, né? Isso é um terremoto econômico, né? Porque a ideia é que o sistema econômico ele tem um crescimento vegetativo que vai evoluindo, né, ano a ano, né? Se ele crescer 2%, ele praticamente ele empata com o crescimento também populacional, ou seja, não significa, na prática, um crescimento real. Quando há uma deflação, quando há uma queda na capacidade produtiva, o PIB negativo, por exemplo, quer dizer que o país andou para trás. Então, essa medição do fator econômico é fundamental para se analisar a saúde, né, a capacidade da economia de gerar resultados que beneficiem toda a sociedade, toda a população de modo geral. Então, o PIB cair 15%, né, em 3, 4 anos é uma catástrofe, né? O índice de produção de aço, e o aço é o que naquela época media, né, digamos assim, a evolução da capacidade industrial de qualquer país, reduziu-se 60%. A queda do preço dos produtos agrícolas, né, também nesse período, 50%, ou seja, o mundo perdeu metade da sua capacidade de produção, né, animal e vegetal. E 1/4 da população mundial ficou desempregada do dia para a noite, né? Então, o fato dessa crise vir com esses números cabalísticos, como se fosse o fim do mundo, né, para a atividade econômica, e que se discutia realmente o fim do capitalismo, que era isso que a doutrina marxista na época, né, ela implementava em termos de ideia, não, o sistema econômico, né, na Rússia vai continuar existindo, porque na Rússia, né, o sistema econômico ele é todo dominado, monopolizado pelo Estado. Então, onde o sistema é capitalista, estariam sujeitos a essa crise, a esses números. Foi aí que se pensou que a doutrina econômica desenvolveu as teses de que tem que haver, devem ser implementadas políticas de prevenção de crises, políticas que evitem crises. E uma dessas políticas é exatamente, né, buscando, né, o reequilíbrio da situação de crise das próprias empresas, ou seja, dos agentes econômicos, né? E quem mais estudou e melhor estudou e deu resultado que seja uma crise, como evitá-la, foi, né, o famoso John Maynard Keynes, né, na sua grande obra, né,
a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que é onde rola o jogo do sistema, né? Emprego, juro, que é o bancário, e a moeda, como a moeda circula, como o crédito moeda, ele quer falar mais do crédito, né? E dizia Keynes que a grande crise de 1929 não resultou apenas da quebra da Bolsa de Nova York. A Bolsa queimou, foi um termômetro da crise que já vinha se acumulando, né, em vários países, inclusive na Europa. Se desencadeou em Nova York, ela surgiu, eclodiu em Nova York, porque Nova York, na época, era a principal cidade, né, e o principal país no mundo em termos de especulação, em termos de bolsa de valores, surgimento de novas empresas e expansão de mercado. Então, esse fato ele representou apenas o marco inicial da depressão econômica que atingiu praticamente todo mundo, né? E aí ele diz que os problemas cíclicos do sistema capitalista se originam do desequilíbrio ou descasamento entre os níveis de consumo, investimentos e emprego. Onde houver descasamento entre consumo, as pessoas comprando mais, as empresas têm que investir mais para produzir mais bens, né? Elas produzindo mais bens, elas geram mais empregos, consequentemente, né? Então, havendo esse descasamento, né, entre essas relações, né, então isso aí seria o primeiro sinal, né, que caracterizaria, né, o surgimento de uma crise. E a situação de desequilíbrio, né, se manifesta sempre que, em determinado momento, né, ocorra o que ele chamou de colapso na eficiência marginal do capital. Né? Quando se fala eficiência marginal, são as margens que o capitalismo se desenvolve, né? Como o capital ele é aplicado, como o capital é investido, como o capital circula, como o capital existe a especulação sobre ele, como ele perde a capacidade de valor. Ou seja, quando há uma deflação, quando há uma redução da capacidade aquisitiva da diminuição do valor do capital. Então, havendo esse descasamento, o sistema vai entrar em crise. E essas crises serão sempre periódicas, porque não há, né, não existe, como afirmava Adam Smith, uma mão invisível que fica organizando, né, esse equilíbrio entre consumo, investimento e emprego. Essa mão invisível não existe. O que vai existir são medidas adotadas pelos estados ou entre mercados que possam provocar esse desequilíbrio e essa perda, né, da eficiência marginal do capital, ou seja, o modo como o capital ele é investido, como ele é aplicado. E aí, a resposta a essa crise veio nos Estados Unidos primeiro com uma lei chamada Chandler Act, de 1938, permitindo que sociedades anônimas, grandes corporações, que são as sociedades anônimas, em dificuldades financeiras, elas possam ser favorecidas por um processo chamado corporate reorganization, ou seja, reorganização societária, reorganização corporativa, ou seja, uma nova reestruturação, na verdade, é uma reestruturação da empresa, reestruturação dos seus ativos, dos seus passivos, ou seja, uma renegociação de dívida. Então, foi a primeira vez em que a lei se preocupou com a questão da sobrevivência da empresa diante dos riscos a que ela estava submetida, né, no sistema, no regime capitalista, que é um sistema de risco econômico. Na França, em 1967, você vê, bem depois, inclusive, da Segunda Grande Guerra Mundial, foi que veio uma ordenação francesa instituindo um processo de suspensão provisória de ações e execuções contra a empresa cuja extinção possa causar grave perturbação da economia nacional ou regional, especialmente prestadora de serviços públicos, da área de energia, da área de transporte, da área de bens de capital, de produtos básicos. Ou seja, aquela empresa, caso ela entrasse em extinção, ela poderia perturbar a economia nacional ou regional. E aí estabelece um processo também de renegociação de suas dívidas. Ao mesmo tempo, em vários países, passaram a ser regulados, né, procedimentos administrativos de intervenção e liquidação extrajudicial para salvar empresas consideradas de relevante interesse público, especialmente o sistema financeiro, especialmente os bancos. E foi aí que surgiu no Brasil, em 1973, né, a Lei 6.024, que é um tema que nós vamos aqui também apresentar, e ainda que de uma maneira superficial, porque isso é matéria mais de uma disciplina letiva, que é direito bancário, né, de como esse sistema, esse regime de intervenção e liquidação extrajudicial
foi criado para evitar a falência de bancos. Então, essa possibilidade de o Estado, o próprio Estado, o Banco Central, por exemplo, intervir nos bancos para evitar a sua falência, né, pelo risco, né, sistêmico que haveria em um banco quebrar, deixando outros bancos a descoberto, né, pelo não pagamento de suas dívidas. Então, tudo isso acarretaria, né, uma justificação para a intervenção do Estado no sistema bancário. E fala, o sistema bancário é o sistema mais, né, sensível dentro do processo econômico, porque é o sistema que regula, né, o crédito, a moeda, né, o câmbio, ou seja, tudo aquilo que diz respeito aos investimentos de capital que são realizados, né, são ofertados ao mercado para serem realizados pelas empresas privadas de um modo geral, de qualquer setor econômico, industrial, comercial, agrícola, no agronegócio, qualquer que seja a sua função econômica. Então, vocês observam que essa política de intervenção do Estado visando a restauração da capacidade produtiva das empresas só veio chegar ao Brasil em 2005. A matéria que começou, uma questão que começou lá na quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, 1930, e no Brasil, de uma maneira muito atrasada, muito defasada do restante do mundo. Só em 2005 foi que o sistema veio a se preocupar com o problema da continuidade da organização produtiva, ou seja, com a aplicação de um novo princípio chamado princípio de preservação da empresa. E, de uma maneira bem também resumida, mas necessária, né, para tratarmos aqui nesse nosso ponto, né, como é que no Brasil e em Portugal, né, essa questão ela vem sendo evoluindo, a questão de modo geral da insolvência, ela veio evoluindo ao longo dos tempos, né? Então, se vocês se lembrarem das lições de história, nós tivemos aí na introdução jurídica, a introdução da história jurídica do direito brasileiro, né? Nós herdamos, né, em parte, no período colonial, a legislação portuguesa, né? As ordenações afonsinas, de 1446, do rei Afonso I, as ordenações manuelinas, né, do rei Dom Manuel, de 1521, e as que entraram em vigor, passaram em vigor mais tempo no Brasil, antes da independência, as ordenações filipinas, né, do rei Filipe II, de 1597. Né. As ordenações afonsinas tinham normas sobre acesso bonório a indústrias moratórias, ou seja, normas ainda baseadas no direito romano, né, mas que permitia também a recuperação do devedor, né, de boa-fé. As ordenações manuelinas passam a regular o processo de falência, adotando como medida a prisão do devedor até que ele pagasse as suas dívidas, ou seja, era um aspecto muito punitivo, muito sancionatório. Enquanto nas ordenações filipinas, o concurso de credores foi aperfeiçoado, né, e este era instaurado sempre que o patrimônio do devedor, comerciante, né, como instituto típico do direito comercial, não fosse suficiente para solver todos os seus débitos. Ou seja, uma análise do estado de insolvência real, né, quando assim era verificado. Então, a preocupação da legislação sempre houve. Se vocês pegarem lá, né, nos alfarrábios dessas ordenações, que estão todas elas, né, encontradas, nós encontramos hoje, né, disponível na internet, vocês vão ver a preocupação do legislador português, né, dos séculos passados, com a questão, com o problema da insolvência, mas aí muito herdado do direito romano, né, com uma perspectiva nitidamente, né, herdada do sistema romano. Mas aí aconteceu em Portugal um grande desastre, né, que foi o terremoto, que já chama terremoto, né, de 1755, que obrigou o Marquês de Pombal, né, o famoso primeiro-ministro e secretário de Estado do rei Dom José I, né, o famoso Marquês de Pombal, né, os maiores reformadores da economia, né, portuguesa, que incluiu a economia portuguesa, digamos assim, além da própria dependência das colônias, mas simplesmente porque a grande obra do Marquês de Pombal foi, né, tornar Portugal praticamente um país dependente da Inglaterra, dos ingleses, né, na fase, né, inicial de expansão do Império Inglês. E basta ir lá na cidade do Porto, né, e olhar do outro lado do rio, né, e todas as principais destilarias de vinho do Porto são todas inglesas até hoje, né? Eles, naquela época, já venderam para os ingleses. Mas ele adotou essa política de seguir, né, o modelo inglês, né, de seguir atrás, fornecendo bens
e insumos, né, para o uso, né, da expansão, permitindo assim a expansão, né, do imperialismo inglês, né. E aí, por conta desse terremoto, eles pediu esse alvará que regulava um processo de falência mercantil, mas em juízo comercial, exclusivamente aplicável aos comerciantes. Esse processo estabelecia um tratamento diferenciado, né, para o comerciante sem culpa, né, e diferentemente para o chamado ladrão público, né, que era aquele que se locupletou às custas, né, da desgraça advinda do terremoto, que não tinha sofrido, né, digamos assim, nenhum impacto direto pelo problema do terremoto, que estava utilizando, né, o processo falimentar para enriquecer ilicitamente. E esse ladrão público, né, esse mal pagador, esse devedor de má-fé, ele sofria sanções penais, né, e uma das sanções penais era mandar ele, ou a pena de morte, ou mandar em degredo para o Brasil. Aí o pessoal fala, né, essa piada de que grande parte do comércio brasileiro, a partir do século XVIII, XIX, era formado por comerciantes falidos de Portugal, que foram para cá corridos pelo alvará do Marquês de Pombal, né? Mas a história é séria, a história mais séria ela fica dentro nessa visão, nessa perspectiva de que os fatores que provocam, né, a falência, né, ou seja, são tão graves, né, que quando vem de um fator natural, de uma causa da natureza, né, teve um terremoto, depois teve um maremoto, né, que destruiu toda a parte baixa, a zona do comércio da capital de Portugal, de Lisboa, né, e esse alvará do Marquês de Pombal, né, ele reconheceu exatamente a ausência de culpa dos comerciantes pelo desastre. Esse desastre aconteceu dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos, era um dia sagrado, então foi, né, discutido por Kant, inclusive, esse livro dele, escrito sobre o terremoto de Lisboa, né, como é que um povo, né, uma nação, né, altamente católica e fiel a Deus, né, no dia de Todos os Santos, dos seus protetores, ela sofre um desastre dessa magnitude, né? Qual foi o castigo de Deus que Deus deu, né? E esses desígnios de Deus foi, né, como a culpa foi de Deus, então, obviamente, isso absolvia, né, os comerciantes, né, que não tinham mais condições, que perderam as condições, obviamente, pela perda do seu próprio negócio, de pagar os seus credores. E assim, esse alvará do Marquês de Pombal, ele, na prática, né, ele instituiu uma declaração ou confissão de autofalência para o comerciante honesto, né, que foi abalado pelo terremoto de 1755. Né? E assim, após a arrecadação do patrimônio, leilão e partilha de todos os bens do comerciante falido, as suas obrigações eram consideradas extintas, este era declarado civilmente morto, né, isso é uma ficção jurídica, e ele voltava a se estabelecer como comerciante, mas como uma nova pessoa, com um novo nome, por exemplo. Né? Fica até um pouco contraditório. Se ele veio a falir de boa fé, não teve culpa nenhuma, né, por conta do terremoto, por que ele tinha que mudar de nome? Era uma questão muito mais voltada para a relação, digamos assim, de ser uma pessoa que foi beneficiada, né, em razão de uma lei que até então somente era aplicável aos maus pagadores, aos inadimplentes, aos devedores, né, de má fé. Então fica esse registro histórico. E aqui no Brasil, já concluindo nossa apreciação histórica, né, aqui no Brasil, nós tivemos, né, a partir da independência, a aplicação da lei, né, da boa razão, né, o Alvará de Portugal. E segundo essa lei, né, como não queriam se adotar a legislação portuguesa, né, diante da independência, ainda que Dom Pedro tenha ido para Portugal e lá morreu como Dom Pedro IV, rei de Portugal, mas eram consideradas válidas no Brasil as leis das nações civilizadas, né? E assim o Código Comercial francês de 1807 tornou-se o primeiro diploma normativo do direito falimentar no Brasil. Então nós aplicamos aqui, né, o Código Comercial da França e aí a legislação falimentar francesa, até que veio, né, em 1850, o nosso famoso Código Comercial. O Código Comercial de 1850, ele tinha lá um capítulo específico, né, chamado, né, do artigo 797 a 913, com o título de Das Quebras, né, inspirado nos Códigos Comerciais de Portugal e da França.
Não existia no Código Comercial de 1850 o Instituto da concordata preventiva, mas apenas da concordata suspensiva, se a falência não fosse fraudulenta, obviamente, né? E a decisão de conceder a concordata, né, dependia da aprovação de 2/3 dos credores reunidos em assembleia. Ou seja, desde o Código Comercial de 1850 que se atribui aos credores essa responsabilidade. Ou seja, não é o Estado, não é o juiz que vai decidir se uma empresa merece ou não ter, né, merece ou não ter em seu favor, em seu benefício, uma concordata para prolongar o pagamento da dívida. São os credores que irão analisar a situação, as causas da crise, né, e decidir, eles, credores, ou seja, a solução de mercado, se aquela empresa é ou não merecedora desse favor legal. Então, quando se diz que a lei de 2005 ela criou a Assembleia de Credores, né, essa imagem é falsa, porque a Assembleia de Credores existia, né, desde, né, o Código Comercial de 1850. E quando a gente fala de história, é sempre interessante lembrar um exemplo, né, que demonstrou como se aplicava, né, ao problema da concordata, as causas, análise das causas, é o caso do famoso Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, né, que é uma pessoa, né, que merece uma análise muito profunda, um reconhecimento como um dos maiores empresários, né, brasileiros de todos os tempos, ainda que com uma crítica que alguns fazem de que ele era muito voltado para o capitalismo inglês, porque um dos sócios dele era um grande comerciante inglês, que ele só tomava empréstimo no banco Rothschild, né, em Londres, né, mas ele, apesar disso, essas críticas, ele teve um papel muito importante na industrialização do Brasil, né, foi a parte preliminar, digamos assim, no início do processo industrial, da criação da primeira ferrovia no Brasil, da iluminação, das fábricas de iluminação das cidades, né? A água encanada, a primeira água encanada do Rio de Janeiro, né, veio através das empresas do Barão, né? Na época era Barão, depois ele foi promovido por Dom Pedro II, ainda que de má vontade, a Visconde, porque ele rivalizava com o próprio Dom Pedro II, em termos, obviamente, de riqueza, e tinha uma fortuna maior do que o próprio orçamento, né, do Império, né? E aí ele foi à falência por culpa do imperador, né, e por culpa dos seus ministros, né, que tomaram dinheiro emprestado e não pagaram o barão, né, o Visconde de Mauá, e depois ele ganhou o título de Visconde de Mauá quando ele criou o primeiro cabo telegráfico entre o Brasil e a Europa. Veja o descortino que Mauá tinha naquela época, né? Mas ele foi à falência e depois de 8, 9 anos ele conseguiu pagar todos os credores, né? E pagou todos os credores porque ele tinha, né, ele requeriu concordata suspensiva, né, concordata suspensiva da falência, que foi dada pelos credores, né? E assim ele conseguiu pagar, né, todos os seus credores e, com a dilação desse prazo de pagamento, ele foi reabilitado, recebeu uma carta de reabilitação como comerciante, ele já estava, né, com a idade mais avançada, ele foi ser corretor de café lá em Petrópolis, abandonou a parte industrial, mas foi um grande exemplo, né, que deve ser estudado no sistema falimentar brasileiro. E como referência, eu trago algumas fontes necessárias de pesquisa, né, como o livro de Jorge Caldeira, Mauá, Empresário do Império, e tem um livro dele fantástico, escrito pelo próprio Mauá, que esse merece, né, para quem quiser se especializar mais, aprofundar, né, o estudo do direito falimentar brasileiro. Ele próprio escreveu como se fosse uma autobiografia, uma exposição aos credores, né, em um capítulo chamado Meio Circulante no Brasil, Dinheiro de Crédito, que ele fez como justificativa da falência aos credores. Ele não foi à falência em razão de problemas provocados pela gestão, pela administração da sua empresa. Ele foi à falência porque o governo do imperador obrigou ele a investir, né, para a solução da guerra cisplatina entre Uruguai e Argentina. Ele foi obrigado a comprar um banco no Uruguai para financiar, inclusive, contra a Revolução Farroupilha, né, para, de alguma maneira, conseguir, né, administrar o processo lá da tentativa de independência, né, do Rio Grande do Sul, na época, em que ele, coincidentemente, o Mauá era gaúcho, né, nascido no Rio Grande do Sul, mas desde os 14 anos de idade, né, foi se mudar órfão de pai e mãe para o Rio de Janeiro,
E só para vocês verem, aí tem um dinheiro que circulava na época em Montevidéu, no Uruguai, né, era todo emitido pelo Banco Bauá e Companhia, né? Esse banco foi à falência e depois arrastou todas as outras empresas dele também à falência por dificuldade de pagamento dos créditos. E as FIIs de Mauá estavam no dinheiro, no próprio dinheiro, na própria moeda, né, que circulava na Uruguai, né, como aquele que respondia, né, com o seu nome, com o seu conceito, né, com a sua imagem, pela solvência, né, do seu banco. E tem um filme também interessantíssimo, né, Paulo Betti, Maru Mader, chamado Mauá, o Imperador e o Rei, né, e aqui eu faço apenas essa propaganda de um material interessantíssimo, que aí vocês vão ver, né, toda essa circunstância econômica e os fatos que levaram, que provocaram, né, a falência de Mauá. E depois, né, concluindo, né, essa visão, nós temos o período republicano, né, que depois do Código Comercial de 1850, o governo, né, republicano baixou um decreto 917, né, tentando aperfeiçoar o Instituto da Falência, principalmente para coibir o grande número de fraudes que então se verificava, né, em razão de entraves processuais, de conluios entre credores e devedores, em especial os defeitos no aparelho judiciário, na nomeação de síndicos desonestos, né, das massas falidas. É isso que nós vamos ver também, não apenas contando na história, mas na prática, que a falência ela atrai, né, um ambiente que pode gerar uma fraude, uma perspectiva de que são créditos e patrimônios estressados, que todos estão ali disputando um patrimônio que é insuficiente para pagar todos os credores, e sempre isso gera condutas oportunistas. Então, nós sempre estaremos diante desse problema que é histórico. Não adianta ter uma boa lei, elaborar uma lei bem estruturada, uma lei que preza pela lógica, que é atualizada de acordo com a legislação dos demais países, se não existe um sistema judiciário apto, né, e preparado para aplicar essa lei. Inventaram lá em 1912 uma função pública do síndico, né, que era fazer uma espécie de concurso na junta comercial, né? Mesmo assim, esse esquema de fraude ele se perpetuou como uma das características do regime falimentar. Então, nós temos também uma lei, né, de 1908, né, que foi redigida por J.X. Carvalho de Mendonça, né, considerado das maiores autoridades, estudou aqui na Faculdade de Direito do Recife, ele é paraibano, mas a família é de Pernambuco, né, e foi depois para São Paulo, se tornou um dos maiores advogados, das maiores bancas de direito comercial, ele foi advogado, inclusive, do Porto de Santos, né. Ele elaborou um projeto de lei que transformou-se na Lei 2024, e foi ele que criou essa vedação, né, a negociação de dívidas entre devedor e credores, porque o ambiente era muito propício à fraude, né. Mas os resultados dessa lei não foram também os mais promissores, né, por conta dos problemas das falhas na estrutura do judiciário, especialmente na falta de especialização dos magistrados, né, em matéria falimentar. Então, em 45, né, otorgado por Getúlio Vargas, veio o Decreto-Lei 7661, que vigorou até agora, até a lei de 2005, também com base num projeto de outro grande jurista brasileiro, Trajano de Miranda Valverde, e que manteve esse caráter repressivo contra o falido, né? A falência passou a ser simplesmente com base na impontualidade, né? A falência não existia concordata por período superior a 2 anos, a concordata era concedida pelo juiz, né? E isso demonstrou, não provocou, não promoveu nenhum tipo de política, né, preservacionista, de tentativa de manutenção da atividade da empresa, e a falência continuou com esse caráter sancionatório, até que veio, finalmente, a Lei 11.101, que restaurou o direito da empresa devedora em crise de renegociar sua dívida com os credores, abriu essa possibilidade, é isso que nós já enfatizamos aqui em vários aspectos, estabeleceu o princípio da preservação da empresa, né, o princípio que está emoldurado no artigo 47 da lei, transferiu aos credores reunidos em assembleia a decisão de conceder ou não a recuperação judicial, ou seja, passou a ser novamente uma solução de mercado, e transforma a falência prioritariamente em um processo de cessão de ativos produtivos. De certa maneira, a empresa seria preservada, mas não a empresa, mas o estabelecimento empresarial, em que ela seria alienada em bloco, ou seja, se tentaria vender a empresa no seu conjunto produtivo para que seus ativos, né, continuassem a ter, né, exercendo uma função econômica, né. E, por fim, né,
Veio agora, em 2020, a reforma da Lei 11.101 pela Lei 14.112, né, que instituiu um procedimento de mediação prévia para a renegociação da dívida, né, antes do ajuizamento da recuperação judicial. Ou seriam medidas preventivas ao próprio, né, se puder solucionar a crise mediante a renegociação com alguns credores, como a semelhança é feita a recuperação extrajudicial, melhor do que a empresa ingressar no processo de recuperação judicial. Ampliou o prazo de suspensão de ações e execuções do stay period, né, na recuperação judicial, de 180 dias para 360 dias. Permite que credores apresentem plano alternativo no caso demora o impasse na aprovação do plano, como nós aqui já tratamos num breve resumo do processo de recuperação. Institui um mecanismo para financiamento da empresa devedora chamado Deep Financing, ou seja, dinheiro novo que ingressaria na empresa para ela poder reequilibrar o seu fluxo de caixa e pagamento dos credores durante o plano de recuperação. Regula o processo de recuperação de grupo de empresas em consolidação processual ou substancial, que não era previsto na lei, né, originariamente. Traz normas específicas sobre falência transnacional e permite o retorno rápido do empresário falido de boa-fé, né, ao exercício da atividade empresarial, 3 anos após a decretação da falência, se não tiver, obviamente, cometido nenhum crime falimentar, é o que se denomina de fresh start. Então, esse é o estado atual da arte falimentar no Brasil, como nós chegamos, né, aqui até esse momento, e que eu acredito que esse, não muito breve, mas essa aula sobre, vocês podem ver 2, 3 vezes, né, para não percorrer todo esse caminho, né, de quase 1h30, 1h40 de aula, mas para vocês verem como o sistema, o regime falimentar evoluiu ao longo do tempo e como chegou aos nossos dias, e assim vocês têm, né, uma ideia mais consolidada, uma ideia mais aprofundada, né, da sua utilidade, da sua finalidade, da sua função econômica e como nós vamos, né, evoluindo e detalhando esse processo daqui por diante. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela atenção e até a nossa próxima aula.